Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é nosso oitavo vídeo da série Aprendendo Excel e nesse vídeo aqui a gente vai falar de validação de dados e PROC-V. Tá? Antes de iniciar o vídeo eu quero só pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, deem sugestões para que cada vez a gente traga mais conteúdo de Excel, tá bom? Bora pro vídeo. Vou trabalhar hoje com vocês dois itens bem legais de se trabalhar no dia a dia, tá? Um é a validação de dados, que é aquela partezinha onde cria uma lista, né, de seleção para vocês não precisarem ficar digitando todos os itens. E a outra é falar de PROC-V, tá? Eu vou deixar para falar de cada item quando eu começar a fazer as fórmulas, montar as configurações, para vocês irem entendendo melhor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos para a validação de dados. Validação de dados vocês vão encontrar na barra de menu, tá? Bem aqui na barra de menu. Ele vai estar bem aqui, ó. Em algumas versões de Excel ele vai estar vai estar aparecendo direto aqui, tá? Em outras versões ele fica um pouco mais escondido, mas sempre fica nessa abinha aqui de ferramentas de dados, tá? Então ele está bem aqui, ó. Especificamente hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de lista, tá? Mas a gente pode fazer várias configurações com a validação de dados, tá? Trabalhar com números inteiros, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto, definir, né, o tamanho do texto que você quer, enfim, vários itens você pode trabalhar aqui. Hoje especificamente eu vou trabalhar a parte de lista, tá? Então a gente clica aqui em lista. Aqui você vai determinar de onde que você quer trazer essa lista. Por exemplo, eu tenho uma outra base aqui em uma outra aba, né, em uma outra aba, em que eu tenho já os itens que eu quero levar lá para na plan 1, né, na aba 1. Então eu vou selecionar tudo aqui. Ó, esses aqui são as UFs que eu quero levar para outra aba, tá? Eu dou um OK aqui, pronto, ele foi criado aqui, tá? Eu fiz isso de propósito para vocês verem que independente de onde for criado, vocês podem arrastar que ele vai ficar no local que você determinar, tá? Então assim, foi criado aqui embaixo, mas eu peguei com essa opção aqui, ó, que são essas quatro setas, né? Uma para cima, uma para baixo, uma para o lado, outra para o outro, né? E você consegue arrastar para onde você quiser, ó, tá? No caso aqui eu vou colocar bem aqui, né? Porque vai ser onde vai ficar a UF. Clicando aqui, ele traz aquela seleção que a gente fez lá na outra aba, tá? Então assim, a validação de dados é bacana porque você não precisa ficar digitando um monte de vezes o mesmo item, né? Simplesmente você determina, né, de onde você quer puxar e ele traz para você, tá? A validação de dados ela tem outras opções também, tá? Por exemplo, quando você entrar num campo específico, deixa eu fazer novamente aqui a lista. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar o que eu quero nessa lista. Então, por exemplo, eu vou digitar um sim, sempre separando com ponto e vírgula e um não. O ponto e vírgula vai determinar o seguinte, é o sim, ponto e vírgula, outra linha, não, né? E aqui você tem a mensagem de entrada e a mensagem de saída. Por exemplo, ó, vou colocar aqui como teste, você acaba de entrar na célula. E vamos dizer que em algum momento aqui você vai digitar alguma coisa errada, colocar um texto errado, alguma coisa assim. Então, por exemplo, parar. Parar, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ó, que você tem que parar aqui e não pode continuar com essa informação, tá? Então, vou colocar só teste, vamos colocar a informação. Você deve selecionar o item correto. Pronto, aí você dá um OK. O que vai fazer? Toda vez que você chegar na célula, clicar na célula, ela já vai te dizer alguma coisa, ó. Você acaba de entrar na célula, tá? Então assim, essa aqui é aquela mensagem de entrada. Aí eu vou colocar aqui algum item errado, ó. O que ele vai dizer? Ó, você deve selecionar o item correto,
né? Então, repetir, ó, você vai ver que ele não vai deixar você continuar com esse item. Isso aqui evita erros de inclusão de informação. Então, por exemplo, nessa caixa aqui especificamente, a gente só pode trabalhar com sim ou não, né? Então, eu vou cancelar aqui. Você vê, ele limpa a célula e traz para você, ó, ou sim ou não. Então, assim, se você colocar sim, ok, deu certo. E se você colocar não, ele também vai dar certo. Mas se você colocar qualquer outro item aqui, ele já te dá um erro, tá? Então, assim, essa é como eu comentei, né? É a validação, é uma validação só dentro dessa validação de dados. Tem diversos outros. Eu posso até fazer um vídeo mais aprofundado em cima disso para explicar cada item lá da validação de dados, tá bom? Eu escolhi esse aqui que é um que se utiliza mais no dia a dia, automatiza bastante o trabalho para vocês, né? E assim, traz um resultado mais rápido, tá? Então, qual é a ideia aqui? Eu já tenho a UF, né? Nessa outra base aqui, nessa outra aba, eu tenho a sigla do estado, eu tenho o estado, eu tenho a capital e tenho a região. Aí você fala assim, pô, mas aí eu gostaria então que essas informações aparecessem em cada célula aqui, correspondente, né? A gente tem uma função, uma fórmula no Excel que se chama procv, tá? O procv, ele faz isso pra gente, ele vai lá nesta aba aqui, conforme a instrução que você der, por exemplo, eu quero que traga informações que estejam ao lado, na mesma linha, né, de AC, por exemplo. Então, a ideia é o seguinte, que eu clicando AC, vai trazer para mim, na parte onde está o estado, o Acre, né, onde está a capital, Rio Branco, e onde está a região norte, né? Então, ele sempre vai trazer o resultado para você em linha, tá? Então, ele procura na vertical e te traz o resultado. O que é a procura na vertical? Ele vai procurar nesta coluna aqui, e você vai determinar que ele traga o resultado para você, por exemplo, desta coluna, ou desta aqui, conforme a instrução que você der, tá? Então eu vou explicar direitinho para vocês como é que é a montagem desse procv, tá? Na célula onde você quer o resultado, você coloca assim, ó, igual procv, tá? Você vai abrir parênteses, aí você vai falar assim, ó, eu quero que você procure este valor, tá? Todas as fórmulas, quando tem uma composição de instruções, é importante que você sempre coloque o ponto e vírgula, tá? Vocês estão vendo aqui, então, procv igual, eu quero que você procure esta informação, tá? Ponto e vírgula é a próxima instrução. Na matriz tabela. O que é a matriz tabela? É basicamente onde estão as informações que você quer buscar. Então, as informações estão nessa outra aba aqui, tá? Então, tem duas opções. Ou você seleciona só onde tem a informação, tá? Ou você pode também clicar e selecionar a coluna inteira, né? E ir selecionando até onde você quiser. Eu vou dar uma sugestão. Como vocês estarão trabalhando com células fixas, o que seriam as células fixas? Deixa eu dar um ESC aqui. Células fixas seriam o seguinte, você só vai ter a informação para aparecer aqui, aqui e aqui, você não vai precisar arrastar fórmula nem nada, você pode selecionar só onde estão as informações de fato. Então, vamos lá, igual procv, pega a informação que você procura, ponto e vírgula, na matriz onde você está procurando informação, a matriz é essa aqui. A matriz é realmente onde estão os dados que você precisa procurar. Então, assim, você seleciona nesta sequência aqui, tá? Onde estão todos os dados. Aí você me pergunta, tá, mas se eu quero que só traga estado, por que eu estou selecionando tudo isso aqui? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o motivo de estar selecionando tudo isso aqui, tá bom? A fórmula procv, o próximo, né, você coloca um ponto e vírgula, a próxima situação dela vai ser a seguinte, número índice da coluna. Quando você está trabalhando com procv,
a partir do momento que você selecionou o primeiro item até o último item, que no caso é aqui, então ele já traz para você que essa aqui é a primeira coluna, essa é a segunda, essa a terceira e consequentemente essa a quarta, tá? Aí como a gente precisa, neste caso aqui, achar o estado, então partindo de onde você está procurando informação e para onde você quer que traga o resultado, o estado ele está na coluna 2 dessa sequência aqui, né? Então, coluna 1, coluna 2. Então você vai colocar aqui o número 2 que você quer que ele venha aqui, procure onde está o AC aqui e traga para você o retorno da segunda coluna, que no caso tem que aparecer Acre, tá? Então, ponto e vírgula. E aí você vai colocar aqui, você tem duas opções, verdadeiro ou falso, né? Correspondência aproximada e falso, que é a correspondência exata. Por prática, no dia a dia, é importante que vocês sempre utilizem o falso, tá? Vou dizer o porquê nessa situação aqui. Imagina que você tem Acre e você tem Acre-I, um exemplo, tá? Neste momento que você estiver fazendo o PROC-V e ele achar que é parecido Acre e Acre-I, você corre o grande risco dele trazer informação errada. Então, sempre colocando falso, que é a correspondência exata, ele sempre vai trazer para você a informação correta. A C sempre vai ser Acre, tá? Então é importante sempre utilizar a opção falso, tá? Então você dá 2 cliques aqui e fecha o parênteses. Pronto. Trouxe o Acre para você. Se você vier aqui e selecionar, por exemplo, Bahia, ele traz o estado Bahia, tá? E ele vai fazendo conforme o que você selecionar na sua validação de dados, tá? Para a gente ter uma abertura maior de célula, você pode utilizar a opção mesclar, tá? Aqui em página inicial, ele costuma ficar aqui em alinhamento, nessa partezinha de alinhamento aqui. Então você clica nele aqui, ó, mesclar. O que ele vai fazer? Ele vai juntar uma sequência de células que você determinar, né, o conjunto de células, e vai transformar numa célula só. Ó, vejam aqui, ó. Antes você tinha H4, né? Aí você seleciona várias células. Ele não vai fazer uma junção assim de H até L. O que ele vai fazer? Simplesmente ele vai pegar, quando você mesclar, ele vai continuar como H4, só que ele vai ocupar outros espaços aqui dentro também, né? Então ele está ocupando a célula I, J, K e L, tá? Mas sempre o endereço dessa célula vai ser H4. Tudo que você for fazer, sempre determinar o H4. Vamos mesclar nessa aqui também e mesclar nesta aqui, para ficar aparecendo um texto uma célula mais aberta, né? Aí a gente vai fazer aquela situação lá que eu comentei, né? Por que a gente selecionou toda essa parte aqui? Porque assim, pessoal, imagina no dia a dia você ter, por exemplo, 6, 7 colunas, para de cada coluna digitar uma fórmula, ou cada célula digitar uma fórmula para procurar uma informação. Se você já fez aqui de F, que é essa aqui, até I, basta o número da coluna correspondente e você alterar. Você pode copiar a mesma célula, tá? Mas copiem assim, pessoal, para ficar mais correto, tá? Entrem aqui na barra de fórmulas e copiem mesmo, tá? Porque você corre o grande risco de, às vezes, copiar aqui e a referência da célula mudar, das células onde você está buscando mudar, ocorrer aquele problema lá de repente a sua seleção ir baixando e você perder o grid correto de informações, a grade correta de informações, tá? Então eu sempre aconselho, copia inteiro a fórmula, copiou, vem aqui embaixo, Ctrl V ou colar, né? Enfim, e dá um Enter. Pronto, o que ele vai trazer? Ele vai continuar trazendo o estado do Rio Grande do Sul. Só que assim, se lembrem, agora você está buscando capital, né? Capital é primeira coluna, segunda, terceira. O seu resultado está na terceira coluna. Então, você só vem aqui, seleciona aqui, ó, onde é a coluna, né, o índice da coluna, e coloca como coluna 3. Dá um Enter,
Pronto, ele trouxe a capital, Porto Alegre, tá? E assim você faz também com onde você quer que apareça a região, né? Você copiou aqui em cima, em Porto Alegre, você vai dar um Enter, ele vai trazer, né? Obviamente ele vai trazer capital, você só vai ajustar para a quarta coluna, tá? Então assim, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, né? Você vem aqui e coloca 4. Pronto, ele trouxe para você que ele é região sul. Então vamos por exemplo, São Paulo. Ele traz São Paulo estado, São Paulo capital e a região sudeste. Aí você tem Tocantins. E assim ele vai indo. Conforme você selecionar, ele sempre vai trazer. Nesse caso aqui, quando eu fiz a validação, eu não coloquei aquela opção de travar, assim, de trazer um erro se você não tiver com as informações que compõem esta lista de validação. Então, o que vai acontecer aqui? Qualquer coisa que eu colocar diferente, ele vai trazer um erro específico do Excel mesmo, tá? Este valor não corresponde a restrições de validação de dados definidas para esta célula. Ele não vai trazer aquela informação padronizada ou personalizada, né? Tipo, você inseriu informação incorreta, selecione sua lista. Ele vai trazer um erro específico do Excel, tá? Assim, padrão do Excel, tá? Então, vocês têm a opção de tanto colocar aquele texto personalizado, como trazer direto um erro padrão do Excel, tá bom? Então assim, vocês vão selecionando, vocês veem que cada seleção que é feita é uma informação que ele vai trazer para vocês, tá? Agora tem uma informação extra aqui no PROC-V. Digamos que você vai trabalhar com um campo livre aqui, tá? Você não tem nenhuma validação. E aí você quer, deixa eu trazer aqui para baixo essas opções também. Eu vou fazer o mesmo PROC-V, tá? Vou fazer o mesmo PROC-V aqui, só que agora ele pegando dessa célula aqui em cima, tá? Ó, logo de cara ele já traz um erro para você. O que ele está dizendo aqui? Que não foi encontrada a informação. Se você colocar SP, ele traz. Se você colocar MT, ele traz, tá? Mas se você colocar algum outro texto, ele essa informação aqui, ele está dizendo para você que não localizou o que você estava procurando, tá? Então, quando der algum erro assim, ou não existe a informação, tá, onde vocês estão buscando, ou vocês às vezes podem ter selecionado errado, ter montado errado a fórmula, e ele está buscando em outro local a informação, tá bom? Então, pessoal, validação de dados e PROC-V é basicamente esta estrutura, né? Essa estrutura aqui, que é a informação procurada, onde você quer procurar, em qual coluna que está o resultado, e o falso, que é para trazer exatamente o que você está procurando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.